Olá, senhoras, senhores, a todos que nos escutam. Muito obrigado pela participação. Meu nome é Rodrigo Kobrit, eu sou candidato a prefeito do município de Teresópolis pelo PSOL. E temos aqui também a co-prefeita Adriana Paganotti. Estamos recebendo hoje para discutir esse tema tão caro para o nosso município, para a nossa sociedade, o professor Rafael Tavares, a professora Carol Quintana e o professor Flávio Lopes. Desde já, eu queria agradecer muito a presença de vocês. Eu tenho certeza que nós vamos ter um trabalho frutífero, uma discussão que vai elucidar muitos pontos. Bom, educação é um tema muito amplo, existem diferentes formas de a gente abordar, diferentes aspectos que a gente pode abordar, mas aqui a gente vai tentar traçar, pegar pelo menos três deles. Primeiro, a nossa situação mais emergente, que é a educação em tempos de pandemia, focando no nosso município e no que está acontecendo aqui. Depois a gente discute o EJA e a questão da creche educação infantil. É mais ou menos um roteiro isso, tá? E a gente vai discutindo também, quem aparecer aí fizer umas perguntas, a gente vai tentar responder. O que acontece é o seguinte, nós estamos no momento em que, deflagrado esse processo de como a gente vai trabalhar com esse drama que é a Covid, esse drama da humanidade inteira que está passando pela humanidade, todos nós estamos sofrendo muito com isso sobre diversos aspectos. A gente teve até hoje uma reunião com o Conselho das Mulheres e foi falado da quantidade de fobias e de problemas que estava tendo com as pessoas dentro de casa, principalmente as mulheres. Então, essa Covid, ela transformou a vida, ela tem transformado a vida de muita gente, de todos nós. Na educação, a gente viu uma situação mais dramática e que tem tudo a ver com a classe social do indivíduo. Quer dizer, pessoas que tinham estavam são de uma classe média, de uma classe alta, tiveram poucos problemas, tiveram problemas psicológicos, etc., mas conseguiram participar das aulas com facilidade, não tiveram restrições. Quando a gente olha para uma outra classe social, que é essa classe social que a gente mais foca, que a gente mais dá atenção para os nossos trabalhos e para nossas propostas, que é a classe trabalhadora, a gente percebeu que a situação é diferente, que muita gente não tinha internet, a gente viu que muita gente não conseguiu fazer esse trabalho de acompanhar as aulas, não tinha estrutura familiar para isso, não tinha computador em casa, mas mesmo assim nós demos sequência. Eu queria saber de vocês, eu vou passar para a Adriana, como é que isso está acontecendo, como é que está essa realidade aqui no município e o que vocês enxergam que a gente poderia fazer. Por favor, Adriana, está contigo. Boa noite. Primeiramente, agradecer aos professores, né, que aceitaram esse convite. E para a gente é muito importante, né, essa troca de informações, principalmente que eu, Adriana, né, e outras mães, estamos do lado de lá, né, da situação. E nos bairros periféricos, né, na população mais... temos muitas dificuldades. Né, a maioria não tem realmente internet, não tem acesso, e a questão também das crianças, a questão que a educação, a escola, não é só a questão pedagógica, né, é a questão de afeto. Eu tenho percebido muita dificuldade com as crianças, né, a questão que o Rodrigo colocou, né, a questão psicológica dos pais está sendo afetada, então automaticamente isso interfere, né, na situação com as crianças, e a questão do afeto, porque quem consegue fazer o acompanhamento, né, remoto, né, pela internet, os mestres, eu vejo alguns mestres, alguns não, praticamente todos, eles passam também muito essa coisa, né, do conteúdo, mas também dessa parte afetuosa, né? Então, isso não está sendo levado, né, para todas as crianças. A gente está num momento realmente muito dramático. Mas, Carol, como é que você tem visto isso, assim? Como é que está sendo a receptividade dos seus alunos, a facilidade ou as dificuldades que eles têm apresentado? Não estou ouvindo, Carol. Tá mudo, você deixou no mudo. Ai, gente, desculpa, deixei no mudo. Boa noite a todos, todas, né? Saudar aqui
né, os nossos candidatos à prefeitura, Rodrigo Cobes, Adriana do Fischer, também dar um alô aí aos companheiros, colegas, né, Flávio e Rafael. É muito importante a gente estar aqui debatendo esse assunto da educação, né? Também estou aí como candidata a vereadora pelo PSOL Teresópolis, Carol Quintana 50123, para quem está assistindo a gente e não conhece, pode ir lá nas nossas redes sociais, né? Instagram, Facebook, estamos com o site também, carolquintana50123.com.br, lá você encontra todas as nossas propostas. Bom, enfim, assim, vou trazer algumas problematizações aí para a gente pensar um pouco os desafios da educação no município, né, trazendo aqui o contexto que a gente vive atual, né, de uma pandemia. A gente está aí praticamente com um ano inteiro suspenso, desde março, né, na verdade o ano letivo já deveria ter sido cancelado há muito tempo, infelizmente a gente não viu esse processo no Brasil inteiro, mas a gente viu um processo negacionista também, como um todo, e na educação não está de fora, como se nada tivesse acontecendo, como se a gente pudesse dar conta desse ano, né? E a gente não conseguiu dar conta desde o começo, né? O ensino remoto foi aí, só agravou ainda mais, eu acho que o ensino remoto colocou aí explicitamente as desigualdades educacionais que a gente vê. Eu, como professora da rede estadual de sociologia, eu trabalhei, né, há alguns meses com o Google Classroom e, assim, realmente muito limitante, 2, 3 alunos por turmas, né, então não tivemos condição de acesso, o secretário Pedro Fernandes não deu condições. Eu acho que num primeiro momento a gente vai falar de ensino remoto, a gente deveria estar pensando nas condições de acesso, né, eu acho que a universalização do acesso à internet era um pano de fundo enorme para que o ensino remoto desse certo, né, e mesmo sabendo das críticas, né, porque eu vou trazer uma problematização aqui do ensino remoto, que é a questão aí da diminuição, né, do cargo de professor, porque você não precisa mais ter tantos professores, um professor fica responsável por administrar a plataforma, então a gente já vem denunciando aí, né, que essas tecnologias de ensino à distância já era uma forma de precarização do trabalho docente, né, então, ao mesmo tempo, a gente se viu tendo que acolher esse modelo educacional para preservar as nossas vidas. E a defender o ensino remoto num determinado momento foi, de fato, defender as nossas vidas. Mas, passados aí, já estamos em outubro, a gente viu que ele não deu certo, a gente manteve ainda o ano letivo, né? E a gente está chegando aí no final, agora a gente está aí nessa discussão de reabertura das escolas, de um possível retorno às aulas, né, de forma abrupta, mais de 8 redes estaduais Brasil afora, as redes privadas já estão aí tentando, né, e a gente sabe que isso é um risco muito grande, como já está se evidenciando, né? A gente teve ontem aí a notícia do caso de coronavírus no Colégio Santo Inácio, um colégio de elite do Rio de Janeiro, né, tendo que suspender as aulas, e são reflexos aí, né, de que a gente não pode fazer essa abertura antecipada, sem vacina, é um risco enorme, né? Não que isso não angustie, e aí eu vou trazer umas problematizações aqui, né, para os nossos convidados, também não vou me alongar muito, eu gosto de falar, então vou segurar a onda, mas eu sei que a escola ela tem que estar fechada, porque ela precisa preservar as vidas, né? Então, a gente não pode defender uma abertura agora, porque, assim, no contexto que a gente pensa a nossa escola, a nossa educação, né, não tem como pensar ela nesse modelo, como a gente está acostumado, com uma pandemia, né? É inviável. A gente estava numa política na contramão, a gente não pode mais ter turmas superlotadas com 40 alunos, salas que não têm ventilação, né, escolas que não vão ter condições de ter álcool gel e máscara para todo mundo, a gente sabe que essa é a realidade. Então, a gente não tem condição de voltar, a gente sabe disso, mas ao mesmo tempo, quando a escola fica fechada, é também um ataque brutal ao direito à educação, é um direito humano que está sendo negado a milhões de jovens, e a gente vai ter um impacto muito profundo, que a gente vai sentir em muitos anos, né? Esse aspecto que a Adriana trouxe, afetivo das crianças, é enorme, esse é o aspecto mais próximo que a gente sente do dia a dia, né? A gente vê que a criança está sentindo falta, né? Está sentindo falta da alimentação, muitas crianças tem na escola a sua fonte primária de alimentação. Então, é uma alimentação a menos que está tendo. A questão social da escola é fundamental. Ela é o principal, digo eu, muito mais do que os conteúdos, né? Então, vamos ter um impacto profundo. Mas, ao mesmo tempo, essas escolas fechadas também é um ataque muito grande ao direito à educação, porque quantas escolas não estão sendo precarizadas, né? Quantas escolas vão conseguir retomar? A gente sabe que essa plataforma do Google Classroom veio para ficar, né? Então, assim, são muitos desafios. A escola fechada me angustia. Eu, como educadora, cara, eu não sei como é que vocês estão se sentindo, mas eu me sinto angustiada entre uma sinuca de bico, porque não pode voltar, tenho medo de trabalhar,
tenho medo, as pessoas estão com medo, não está normal, não está tranquilo, qualquer coisa que você já começa a fazer mais na tua rotina, antigamente você já fica com medo, fica contando os dias, né, para ver se passou o tempo lá do vírus, mas ao mesmo tempo, escola fechada é um ataque brutal. O que fazer? Como pensar essa educação, né? E como pensar essa educação, por exemplo, no município, que a gente vê aí algumas escolas que precisariam ter uma reformulação muito grande, né? A gente precisaria de uma ampliação de vagas, assim, enormes, né? A gente precisaria ver muitas escolas que não têm uma circulação adequada, né? Como que a gente pode pensar essas novas diretrizes, né? E não podemos pensar esse ano, porque não temos condição de voltar esse ano, né? O retorno, eu defendo um retorno com a vacina, e eu acredito, estou aí na esperança que a gente ainda consiga, pelo menos, vacinar os profissionais de saúde, os profissionais da educação, as vacinas já estão em teste, né? Então, discutir essas diretrizes dessas novas escolas, porque a gente não vai ter um mundo como era antigamente, né? Isso a gente vai ter que absorver. E agora é hora de nós, educadores, fazermos o debate disso. Às vezes eu acho também que a gente fica negando esse debate, mas é hora da gente se apropriar. Agora é hora da gente defender as turmas com menos alunos. Uma demanda que já era urgente para a gente há muito tempo, agora se tornou uma necessidade, uma questão de vida. Precisamos de turmas menores. Precisamos de condições de trabalho, precisamos de abertura de concurso. Por quê? Porque vamos ter mais turma. E isso gera emprego, isso é uma forma também de gerar emprego, né? E concurso público, não adianta ficar colocando pote. A gente tem uma problemática aqui no município que é a questão Tereprev, né? E o gasto, Flávio tem um estudo maravilhoso sobre isso, já traz isso, que é muito maior, né, com os contratados do que de fato se a gente fizer concurso. Então a gente precisa de umas questões que já eram urgentes antes, que agora se tornaram questão de vida ou morte. Então, antes de falar de reabertura, né, e de colocar antecipadamente, e espero que a gente mantenha o fechamento das escolas no município, né, a gente tem que falar dessas condições de trabalho e da escola. E vou deixar aqui, porque eu já falei demais, depois problematizo, não trouxe a questão das creches nem o EJA, mas porque eu vou deixar aí as falas, me concentrei na questão da educação e da Covid-19, deixo aí para os meus convidados também, colegas. Beleza. Rafael, você pode ser sua vez? Você pode dar uma palavrinha aí? O que você tem pensado, o que você tem refletido sobre esse problema? Boa noite, vocês estão conseguindo me ouvir bem? Na dúvida? Tá legal. Beleza. Primeiro, gostaria de agradecer a oportunidade, né? Então, acho que é um campo importante a gente ocupar o professor, aquele que está no chão da sala, ele participar desse processo de construção do pensamento de uma nova cidade, né? Então, a abertura desse espaço eu acho importante. O primeiro eu gostaria de destacar. O meu nome é Rafael, eu sou professor da rede municipal desde 2013. Eu trabalho no ensino regular, no ensino diurno, no segundo segmento do ensino fundamental e também na EJA. Então, eu conheço um pouco das realidades do segundo segmento e também da EJA, né? Então, assim, o que eu gostaria de destacar, eu acho muito pertinente a gente começar falando exatamente sobre a questão da educação em tempos de pandemia. Como todo mundo destacou, é legal, é importante mostrar que, às vezes, aquilo que fica escondido, que é a desigualdade social que impera a nossa sociedade, ela ficou escrachada agora. Então, para todo mundo que quiser olhar com atenção para a educação, vai perceber o quanto a desigualdade social é uma marca profunda na nossa sociedade. A nossa cidade, Teresópolis, era marcada por esse processo de desigualdade social, de exclusão social e também de exclusão digital. As mesmas causas que levam à desigualdade social, elas são as consequências da exclusão digital. Então, como você vai exigir que um aluno tenha acesso à internet, conexão, dispositivos, se você não tiver um projeto que permita que esse aluno, de diferentes realidades, tenham acesso a isso? Então, eu acho que é importante a gente parar e pensar nisso. Nesse contexto, o que me chama a atenção é exatamente esse ponto. Por quê? Se você já tem uma dificuldade de atingir esse aluno por conta de não ter essa relação direta com ele, porque ele não consegue acessar a plataforma que é oferecida, né, da forma que é oferecida. Como é que você lida com esse aluno na questão da afetividade? Que a Adriana coloca muito importante, porque a relação professor-aluno, ela não é simplesmente uma relação baseada no conteúdo, mas ela é uma relação que ela se estabelece nesse contato diário entre o professor e o aluno. Então, é uma troca. E como é que você faz isso se você não tem esse contato, mesmo que seja digital?
Eu, por exemplo, nas minhas aulas, eu tento fazer, às vezes, alguma live com o aluno, fazer um vídeo para perguntar como é que o aluno está, tentar interagir, mas eu não consigo atingir os meus alunos. Por que eu não consigo atingir? Porque é uma preocupação de garantir a esse aluno um acesso a isso. Então, eu acho fundamental pensar nisso. Então, a raiz daquilo que a gente vê enquanto processo de exclusão hoje, no ensino-aprendizagem, ele passa também por esse processo de desigualdade social. Então, acho que a gente tem que pensar um pouco nisso. Eu acho fundamental e muito importante que o Rodrigo, que a Adriana, que a Carol, que vai ser a nossa representante no Legislativo, eles comecem a pensar como a educação vai acontecer a partir de 2021. Porque eu não posso simplesmente fingir que meu aluno ele conseguiu atingir todos os objetivos dele. Né? Então, eu não consegui acompanhar o aluno de perto, eu não consegui fazer essa troca entre o aluno e o professor, e o conteúdo, por sua vez, que não é a coisa mais importante hoje, mas o conteúdo, ele também não atingiu o aluno. Então, eu tenho que pensar nisso em 2021. E aí, a Carol toca no ponto que eu acho excelente. Eu sou um professor que eu entrei no último concurso da prefeitura, 2011. Desde o período que eu estou na prefeitura, já passaram pelo menos uma leva de 3 contratos na prefeitura. Como é que você cria afetividade com o aluno se você não garante a continuidade do profissional na escola? Então, é urgente que a gente precisa ter um concurso público, para que aquele professor ele passe a fazer parte do quadro efetivo e resolver essa questão do teleprev, mas também que crie laços com a própria escola, com a comunidade escolar, para que ele conheça o aluno, para que ele conheça como é a realidade. Porque um contrato que chega hoje, eles têm excelentes professores de contrato, não é o professor do contrato, é a forma que isso é feito, é a precarização do trabalho. Então, eu acho importante isso. Então, é uma bandeira importante defender o concurso público e a gente partir a pensar a nossa educação. Tá? Como o Carol falou, acho que tem outros pontos. Eu estudo um pouco a EJA é um objeto meu de pesquisa e eu acho que a gente vai poder falar um pouquinho dela. Tá? Obrigado pela participação, pela oportunidade. Legal. Flávio, tá contigo. Sou eu agora. Opa! Estão me ouvindo bem aí, pessoal? Sim, tá ok. Eu tô numa condição um pouquinho mais precária, que eu tive que vir para a rua hoje, mas vamos tentar focar aqui. Bom, gente, primeiramente, boa noite. Meu nome é Flávio Lopes, sou professor da rede municipal desde 2013. Acho que, se não me engano, entrei mais ou menos na mesma época com o Rafael. Somos do mesmo concurso. Sou professor de matemática, trabalho na Escola Municipal Manuel Medeiros, fica ali no Vale do Paraíso. E assim, gente, falar da educação em tempo de pandemia, eu até queria ver quanto tempo que eu tenho aí, tá, Rodrigo? Se eu falar muito, você pode me dar um toque. Eu queria primeiro traçar um pouquinho, um pouco do histórico desse processo, desde lá do dia 13 de março, quando nós fomos comunicados pela Secretaria e pelo município que as aulas estariam suspensas a partir do dia 15, a partir do dia 16, segunda-feira, e de lá para cá vivemos um cenário de total incerteza. Isso é o que está colocado. Além de ser um cenário de total incerteza, há também aquela dinâmica que ninguém tem a resposta. Se está incerteza, ninguém tem resposta para os problemas. E não há de ter resposta fácil nem simples para esse problema. Porém, uma coisa é muito fácil de ser constatada. A desigualdade social, ela fica muito mais, ou melhor, ficou muito mais latente nesse processo de pandemia. E isso aí é inquestionável. Além disso, a função social do Estado, ela ficou muito mais provada, que há necessidade do Estado intervir na ação social, há necessidade do Estado intervir em tentar garantir a qualidade de vida, garantir o estado de bem-estar social. Ficou muito mais comprovada o processo pandêmico. Isso, assim, até os próprios keynesianos assumem isso nesse momento, até os liberais assumem isso nesse momento. Então, fica muito claro que a função social do Estado ela ficou comprovada e ficou definida com o processo pandêmico. E, mais ainda,
essa questão da desigualdade na realidade das escolas. Quando foi definida a suspensão das aulas, e no final de março, mais ou menos, a rede municipal começou a se organizar com um plano de ação, onde as atividades inicialmente teriam caráter complementar, a secretaria, ao invés de deixar esse plano de ação com caráter complementar, ela foi seguir a linha do Estado de dar um caráter educativo, ou seja, para o processo de ensino, estabelecer um processo de ensino através desse plano de ação, porém, a secretaria fez um debate muito raso, um debate muito superficial, onde as escolas, de um modo geral, não fizeram discussão com a comunidade escolar, principalmente, com os pais, com os alunos, para organizar esse plano de ação e até para pensar como implementar, como executar esse plano de ação. E isso é fruto de ações pouco democráticas, pouco republicanas, que a gente costuma muito ver nos governos por aí afora, onde a cabeça pensante decide e os demais devem executar. E isso aconteceu nesse plano de ação organizado pela secretaria, que não discutiu amplamente, foi uma discussão muito rasa, muito curta, e essa discussão muito rasa, muito curta, não foi possibilitado nem colocar as problemáticas que ele traria. Ou seja, uma cidade de interior, uma cidade de região montanhosa, uma cidade com um interior, com a região rural muito grande, só para a gente ter uma ideia, mais ou menos 35% dos nossos alunos estão na zona rural, são alunos que estão alunos da educação do campo, ou seja, mais ou menos 35%, quer dizer, esses 35% já teriam um problema por si só de ter uma dificuldade com acesso à tecnologia de internet. Então, nesse cenário, não foi pensado. Por quê? Tentou-se executar um plano de ação, tentou não, né? Estão vindo executando um plano desde lá do início de abril, mas é um plano meia boca, onde muitos dos alunos não participam das atividades efetivamente, não há um processo de interação mínimo entre professores e alunos, porque, só para vocês terem ideia, eu gosto muito de usar exemplos práticos, eu tenho 2 turmas de 33 alunos, ao longo desse processo, apesar de que nessas últimas semanas o número de alunos participando das atividades, dada a proximidade do ano, dado as tensões, dado as pressões que a direção das escolas, que a Secretaria de Educação vem fazendo sobre as famílias, tem até aumentando, mas ao longo desse processo eu cheguei a ter dias que eu tinha 2 alunos participando das atividades da qual estavam sendo estabelecidas. Isso porque eram atividades via WhatsApp, em que os alunos tinham que usar o telefone do pai ou da mãe, e muitas vezes não conseguia utilizar naquele horário previsto para a aula. Então, tudo isso vem só se agravando. Nessa dinâmica de vir se agravando, nessa dinâmica de não ter tido uma discussão ampla, de não ter tido um projeto um pouquinho mais centralizado e garantido pelo governo municipal, porque uma coisa que está colocada, fez-se o plano de ação, jogou-se a responsabilidade para as escolas e as escolas que toquem a vida e as escolas que se virem para poder dar conta da educação em tempo de pandemia. Ou seja, houve uma desresponsabilização do poder municipal no que se refere à execução e à implementação de fato do tal plano de ação que eles colocaram. Então, isso tudo vem só contribuindo para esse trabalho não ser, de fato, efetivo. Mas, em meio a tudo isso, tiveram ainda os problemas no que se refere à demissão das funcionárias da empresa Bem Nutritiva, tendo em vista que o município suspendeu o contrato para alimentação escolar. Então, se eu não me engano, são 300 e poucas funcionárias da Bem Nutritiva que perderam o emprego logo lá no início, porque a prefeitura suspendeu o contrato com a empresa, onde a prefeitura não precisaria ter feito isso, a prefeitura poderia ter negociado com a empresa. Então, assim, juntando mais esses fatores, agrava-se ainda o fato de que os alunos
as famílias não tinham condições de garantir esse processo de ensino-aprendizagem para os estudantes. Ou seja, o agravamento da crise na educação, ele vai se dar e vai se arrastar por mais e mais anos. E para chegar nesse processo final, onde nós começamos a ver que as prefeituras e o governo do estado começam a tentar sinalizar com a possibilidade de abertura das escolas. E se a gente for parar para pensar, hoje, eu gosto muito de trabalhar com os dados da realidade, hoje saiu uma informação que lá no Colégio Santo Inácio, uma das escolas de referência na rede privada do nosso estado, voltou às aulas, se não me engano, na segunda-feira, e ontem mesmo já foi constatado que um grupo de alunos da primeira série do ensino médio foram detectados de coronavírus. Resultado, suspensão por 14 dias das aulas para as turmas da primeira série do ensino médio do Colégio Santo Inácio, que fica lá no Maitá, entre o Maitá e Botafogo, a Zona Sul, a elite da elite carioca, a elite da elite fluminense. Ou seja, se no Colégio Santo Inácio, que é um colégio de referência nacional, não falando nem estadual, nacional, tivemos um problema de contaminação, tendo em vista o retorno, dado que não há controle do processo pandêmico, dado que não há controle, rastreamento dos casos, teve esse problema. Agora imagina numa escola, por exemplo, Seron, no São Pedro, o bairro mais populoso desse município. Os alunos, vamos supor, que volte mesmo com as medidas de contenção, 30% de alunos, do efetivo de alunos, mesmo que volte com esse processo, os alunos vão ser colocados dentro daquele espaço. E eu estou falando do Seron, o Seron é uma escola que tem um pouco as mínimas condições, tá? Mesmo, não estou nem citando outras escolas, estou falando do Seron porque está no bairro de São Pedro, o bairro mais populoso, o bairro com maior índice de contaminação. Sim, não é isso? Se eu não estou errado, é isso, não é isso, pessoal? Então, você volta com os alunos, com as atividades dos alunos do Seron. Vamos supor, vou usar exemplo, volta com os alunos do 9º ano do Seron. Esses alunos são colocados ali naquelas salas. Um aluno já vem com uma contaminação. Quem que vai controlar esse processo? Da onde que vai detectar que o aluno estava contaminado ou não estava contaminado? Então, pensando nisso, torna-se quase impossível ter um retorno presencial ainda neste momento. Não concordo com a Carol num ponto no que se refere à vacina, porque os próprios cientistas não definem a vacina como o ponto de garantia de retorno, porque a vacina não é um processo totalmente certo, é um processo de estudo, é um processo processual mesmo. Então, o ideal, na verdade, era ter um processo de controle. Como não há um processo de controle, a gente acaba se agarrando na vacina, que a vacina seria a garantia. Então, como não há controle, tendo em vista, né, que as autoridades, tanto municipal, quanto estadual, quanto federal, não definiram. Só para a gente ter uma ideia, mudando um pouquinho dessa questão de controle, nós somos o país que menos testou. Nós não fizemos rastreamento. Então, não tem como. O processo pandêmico está descontrolado. Mesmo que os casos agora estão caindo, porque possivelmente, por exemplo, aqui no estado do Rio de Janeiro, a gente já esteja quase chegando numa contaminação de rebanho, porque não teve controle. Então, como não teve controle, não dá para saber quantas pessoas foram contaminadas, quem está contaminado. Então, nesse sentido, acaba se agarrando na questão da vacina. Mas, cientificamente, não é a vacina que define ainda o processo, definirá o processo de volta de forma exata. Mas sim, o que a gente deve lutar mesmo é o controle da pandemia. E para tentar finalizar, recentemente, na sexta-feira, o Ministério Público, a tutela da Vara da Infância e da Juventude do Ministério Público, motivada por orações de escolas da rede privada do município, onde fez uma inicial, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler a inicial da ação civil pública movida pela tutela da Vara da Infância e da Juventude.
Tá? Eu estou fazendo questão de falar a tutela que movimentou a ação civil pública para poder explicar para vocês por que eu estou falando isso. Movimentada e motivada pelas movimentações das escolas da rede privada do município, que é, diga-se passagem, de muita influência na educação municipal, na política educacional municipal, fez uma ação civil pública para solicitar o retorno imediato das aulas na rede privada e na rede municipal de educação, ou seja, sem nenhum tipo de controle, com uma ação um texto muito ruim, indicando lá os problemas socioemocionais, aquela coisa toda. E por que eu fiz questão de falar da tutela coletiva, da infância e da juventude? Porque, nesse caso, que se refere à educação municipal, teria que ser a tutela coletiva geral. E a tutela coletiva geral que deveria, sim, movimentar essa ação. Porém, não sabemos por que motivação o promotor da vara da infância e da juventude fez essa ação motivado pela escola da rede privada, tentando abrir as escolas da rede municipal também, assim como da rede privada. Num momento onde não há condições, para ter uma ideia, as escolas não estão nem preparadas para receber os alunos, tendo em vista que o comitê intersetorial que vai discutir e organizar a possível volta, quando for possível, ainda nem foi montado. Só para a gente ter uma ideia, né? O comitê intersetorial que está sendo já discutido lá desde agosto, que ia discutir a organização desse processo de volta, ainda nem foi montado. Se esse comitê não foi montado, não tem condições de ter retorno, de forma alguma, porque nem o comitê municipal ainda discutiu as condições para o retorno. E, tendo em meio a isso, tanto os sindicatos locais, o Sindicato dos Servidores, assim como o CEP, assim como o próprio Simpro, entraram como interessados, junto com a prefeitura, na ação para impedir esse processo. Sabemos que não dá para contar muito com a prefeitura, né, porque a gente está no período eleitoral, né? A gente não pode esquecer disso. A gente está no período eleitoral. Nessa dinâmica do período eleitoral, a zona de conforto, para quem está na máquina, é sempre o melhor cenário. A zona de conforto para quem está na máquina é sempre o melhor cenário. E a zona de conforto, nesse momento, para quem está na máquina vou recorrer na ação, mas se a justiça definir como volta, não é culpa minha, é culpa da justiça. Ou seja, por isso que os sindicatos, tanto o CEP quanto o Sindipmt, estão entrando como parte interessada para tentar evitar esse retorno de forma, a gente pode falar precipitado porque não há controle, porque já estamos com as aulas suspensas há mais de 7 meses. Então, esse é um pouco do quadro desse cenário da educação em tempo de pandemia. Espero ter feito aí, falado o máximo possível. Sim, foi ótimo. E eu acho que, inclusive, traz para a gente, nós vamos passar a falar um pouco sobre EJA, mas daquela forma, né? Quem quiser pegar também uma informação daqui, uma ali para falar alguma coisa, fique à vontade. Eu acho que a gente tem uma situação dramática no Brasil e isso no Teresópolis se mantém, né? Nós fazemos mais ou menos 150 testes por dia. E a gente continua crescendo a uma taxa de 30, 40, às vezes 70 novos casos, com 146 mortes já por causa dessa pandemia. E o que nós fazemos? Nós temos uma economia liberada, né? Porque, assim, para quem anda na várzea, para quem anda por aí, está tudo liberado, não tem restrição quase nenhuma. Na verdade, o que tem protegido, o que diminuiu a mortalidade, foi o uso massivo de máscara e a melhoria das técnicas de tratamento das pessoas que estão que são internadas. Essas foram as medidas que se atribuem à diminuição da taxa de mortes por pessoas que são internadas. E aqui a gente cometeu o mesmo erro que muitos outros lugares cometeram, que foi olhar apenas o número de vagas que nós tínhamos na UTI. Quando nós tivemos esse olhar para o número de vagas e também temos a possibilidade de mandar pessoas para a Volta Redonda, o que a gente faz? Diferente do que o Clausen prometeu no começo da pandemia, de que ia manter uma taxa de 70%, 80% de internações de vagas na UTI,
Nós estamos há meses com 95% de taxa de ocupação, zero vagas liberadas, e quando ele ultrapassa esse limite, ou quando chega perto, a grande suspeita é que ele mande para a Volta Redonda. A grande suspeita não, várias pessoas já foram para a Volta Redonda e já voltaram. A gente só não sabe esses números. Mas com isso ele consegue olhar para essa informação, que é a quantidade de UTIs que estão vazias, e manter a economia funcionando. Entretanto, tem uma taxa para cada pessoa que é internada, que é uma taxa de letalidade, sabe? Que é uma taxa de pessoas que vão a óbito por causa disso. E nós já estamos com 146. Eu acho que a gente tinha que traçar uma política aqui, e vou entrar na educação direto nesse ponto, que é uma política de você diminuir o isolamento social, que é o que todo mundo fala há muito tempo, durante um período curto. Você diminui essa taxa de contaminação, aumenta o isolamento social. Quando essa taxa chegar abaixo, 15 dias depois, algo assim, 3 semanas depois, aí você começa a usar o teste como o seu teste. Ou seja, você consegue identificar com mais facilidade o número de pessoas que estão contaminando, porque você tem que criar uma rede de informações em relação a isso, e conforme esses casos vão aparecendo, você faz os testes localizados para essas pessoas. Dessa forma, e garantindo também mais professores, mais espaço e condições sanitárias adequadas, um isolamento dentro de uma escola, eu acho que a gente tem condições de avançar para essa possibilidade que seria o retorno às aulas. Agora, sem isso, o retorno à economia, o retorno às aulas, a gente está tomando essas atitudes sobre cadáveres, porque, infelizmente, a gente ainda tem pessoas que estão sendo contaminadas, que estão vindo, infelizmente, a óbito. E aí eu queria pensar nessa realidade do EJA, porque, e já vou misturar um pouco com a creche também, que é algo que eu converso muito com a Adriana, porque é o seguinte, o problema da escola pública estar fechada atinge diretamente a trabalhadora e o trabalhador. Porque a partir do momento que o sujeito não tem como deixar o filho numa escola, ele tem que cuidar dela. Aí havia a pergunta óbvia, né? Quem é que cuida da criança, principalmente nas periferias? É a mulher. Então, de uma certa forma, com a ausência da escola, a gente acaba também forçando um processo de aumento das desigualdades entre gêneros e de aumento da possibilidade da mulher arrumar emprego, porque agora ela está sendo responsável por ficar com os filhotes em casa, que é difícil o marido tomar essa atitude, né? Então, essa contradição é uma contradição que a gente precisa resolver, porque todo mundo quer voltar às aulas em algum momento. Eu não tenho dúvida disso, que os professores são os apaixonados pela sua forma de trabalhar. Eu vejo isso nos olhares de vocês, nos olhares de milhares de professores. Das crianças adoram a escola. A questão é, nós não podemos voltar com essa irresponsabilidade e transferir esse problema para que cada um se resolva. E aí, quando a gente pensa o EJA, a gente pensa assim, o EJA na nossa proposta, Rafael, Flávio, Carol, ele é fundamental, porque a gente acredita firmemente que vai ser através de uma educação de jovens e adultos ampliada e fortalecida que a gente vai conseguir gerar os grupos de discussão, que a gente vai conseguir gerar os grupos de debate para a formação de cooperativas, para poder refletir e pensar a sua própria existência e suas relações sociais. Então, a gente precisa desse... O Flávio saiu e está voltando aqui um outro Flávio, deixa eu tirar esse aqui. Então, a gente precisa do EJA. Então, a gente precisa ter uma diminuição dessa taxa de contaminação, dessa taxa de internação em UTI, porque a gente quer muito que a escola volte. Agora, a gente tem que fazer o nosso dever de casa antes, que é diminuir essa taxa de transmissão, que é diminuir a contaminação da Covid. Sem fazer esse dever de casa, eu acho muito complicado a gente tentar resolver a coisa na educação, só aí apenas nas escolas. Eu acho que a gente tem que pensar o município como um todo. Diminuir o número de contaminação, diminuir essa taxa de contágio radicalmente, diminuir para a gente ter números como 5, 10 pessoas por dia tendo novos casos. Aí a gente pode monitorar, aí sim a gente começa a pensar sobre esse retorno às aulas. Ô, Rodrigo, desculpa rapidinho te interromper. Pensar o retorno envolve não só as escolas,
mas envolve toda a estrutura da cidade. Só para a gente ter uma ideia, se hoje a gente voltasse com toda a educação, tanto a municipal quanto a rede privada, nós teríamos minimamente aí em torno de 30 mil pessoas circulando por dia na cidade. E essas 30 mil pessoas circulando na cidade dependeria de toda a infraestrutura da cidade para garantir essa circulação. Então, fazer essas 30 mil pessoas circular pela cidade, isso significaria colocar a cidade em risco. Então, por isso que não dá para pensar que o retorno das aulas é um retorno só para as escolas, mas não, é o retorno da atividade, é o retorno da movimentação da própria cidade. Valeu, boa. Adriana, quer falar, dar uma palavrinha? Sim, eu acho que é lógico, a pandemia pegou o mundo inteiro de surpresa, mas já chegou no Brasil, né, um pouco depois de outros países, e eu acho que a administração pública tinha que ter olhado para esses lugares. Né? Por exemplo, aqui começou um lockdown meio bagunçado, na minha opinião. Por quê? Porque se colocou lá no Pedrão, né, centralizou lá no Pedrão, né, a questão das pessoas procurarem, se por acaso elas tiverem sintomas, não sei o quê. Ou seja, foi a cidade inteira se movimentando, se encontrando, né, lá no Pedrão, quando eu acho que de cara, quando já começou a proibir as pessoas de entrarem na cidade, né, de circularem, né, as pessoas vindas de fora, ou de sair, de controlar isso tudo, seria nos bairros, a equipe de saúde nos bairros, entendeu? Ficar lá, olha, tem, né, não é ter essa movimentação da cidade inteira em volta do Pedrão, em volta do UPA, né, os próprios unidades de saúde tentarem, né, barrar ali. Por quê? Porque realmente a gente ficou fechado durante um tempo, o comércio fechou, o que revoltou os comerciantes, né? E aí a escola, né? As escolas ficaram fechadas, que a gente pensa nisso, né? Na questão da alimentação das crianças, que demorou a tomar uma atitude, que a gente, como a Carol falou, a maioria das crianças, muitas crianças, um bom percentual, dependem da escola para ter sua segurança alimentar. Demorou, foi uma das coisas até que me revoltou, até tomarem uma atitude de uma cesta básica, de um cartão. Então, e uma das coisas que eu acho que a gente teria controlado melhor, né? Teria que ser feito como foi feito na Europa, né? 15 dias, 20 dias, não tem circulação, não tem na cidade. E os casos teriam que ser tratados nos bairros, assim, né? A testagem, né? Agora, em relação à educação, essa coisa de que colocaram, vamos pela internet, pelo Zap, por tudo, eu vejo lá, gente, a maioria de pessoas que não têm celular. E outra coisa, tem crianças que, além de não terem, como foi falado, né, os pais precisam usar, né, tem crianças que perderam a motivação. Um dos medos que eu tenho muito grande é da evasão escolar. Então, foi analisado pela prefeitura, pela secretaria, o custo, até já que se suspendeu um contrato até com a parte da alimentação, com a nutritiva, o custo, né, teve um interesse de verem essas crianças que não teriam acesso para poder colocar ali para eles, né, um aparelho celular, uma forma que eles fossem realmente incluídos, sabe? Teve uma coisa para a prefeitura, um interesse de saber quem são as crianças que não teriam esse acesso. A minha filha, por exemplo, ela não pegou muito interesse, né, pelo Zap, não coisou, mas a escola até manda, né, aquelas coisas impressas, e que não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, os pais têm dificuldade que as crianças participem, né? Porque a escola é que dá esse ânimo às crianças, entendeu? Mas eu queria saber, porque eu ouvi de alguns municípios que foram doados tablets. E Teresópolis? Teve essa preocupação de incluir as crianças, né? De ver quais são as que estavam excluídas? Se quiser, eu posso responder, Rodrigo. Gente, vamos para... Isso poderia ser até uma... Vamos dar só uma rodada para a Carol poder falar um pouco. Desculpa. Isso poderia ser, assim, a proposta concreta, já que a gente sabe que não, até para o ano que vem vai voltar, vai ficar complicado para a gente voltar no mesmo ano que vem, porque disseram que, além dos testes serem realmente seguros, para a gente conseguir fazer essa vacinação em março, a gente não vai vacinar isso até fevereiro, março. Né? Essa seria uma proposta, né, da prefeitura, ir atrás, né,
da população que está com essa dificuldade, que essas crianças tenham essa dificuldade do acesso ao tablet ou ao aparelho, essa coisa tecnológica? Ô, Flávio, se você responder rapidinho, deixa você falar. Não, super rápido. Não teve. Responde aí rápido. Oi, estão me ouvindo? Não teve uma pesquisa, um levantamento. Primeiro que não teve nenhum levantamento para que o município garantisse suporte de rede de internet para os bairros que não têm internet de banda larga. Então, nem isso foi feito. Então, não teve nenhum tipo de levantamento para garantir algum tipo de tecnologia para as famílias. Não teve. Não, foi como o Flávio falou, né? Essa elaboração do plano de ação foi algo para inglês ver, né? Não teve participação de fato. Eu antes de sair licenciada, né, do Conselho Municipal de Educação, a gente via, né, Flávio? Não sei nem como é que ficaram depois das reuniões, mas um intuito mesmo de esvaziar a discussão, né? De não ter mesmo mecanismos de discutir, de ampliar a participação dos docentes, da comunidade escolar como um todo, de ser aquilo, como o Flávio colocou, de uma ordem de cima para baixo, né? E de cima para baixo de uma forma não muito efetiva, cara, porque assim, vai empurrando. Mas isso, na verdade, gente, quando a gente pensa todo esse contexto, a gente tem que botar dentro de uma análise de conjuntura maior, né? Que a gente não viu o comando vindo do MEC, a gente não viu o comando vindo do governo federal, que para mim, numa situação de crise como essa, é óbvio que o governo federal tem uma responsabilidade enorme. Logo no começo da pandemia começou aquela briga com prefeitos e governadores, então você não teve um ordenamento, cada um tomou uma decisão, cada secretaria estadual tomou uma decisão e cada secretaria municipal tomou uma decisão, seja de controle à pandemia, seja em relação à educação. Aqui, o que a gente viu o Klaus fazendo? Pela ligação que ele tinha com o PSC, com o Witzel, né, a gente viu ele seguindo o que o Witzel fazia. Então, o que dava o passe na rede estadual, na rede municipal, eles tentavam dar, óbvio, né, moldando com as realidades locais, porque aqui a gente não viu a plataforma do Google Classroom, foi um contrato do Estado, então a gente viu majoritariamente pelo WhatsApp, mas a gente viu eles mais ou menos norteando. Então, eu acho que se a gente não tiver uma política mais universal, mais nacional mesmo, óbvio que defendendo, né, que cada município discuta a sua condição particular, mas a gente precisava de uma diretriz mais unificada. E aí, cara, no papo que vocês trouxeram do controle da pandemia, né, eu entendo essa preocupação que o Flávio traz, que realmente só a vacina não vai funcionar, eu concordo plenamente, acho que a vacina, inclusive, vai demorar, a gente não sabe nem se vai dar certo, se não vai, ela vai amenizar, vai demorar muito tempo para né, ter ela de fato efetiva, mas eu não tenho ilusão de que a gente vai voltar às políticas restritivas. Não vamos, isso é fato. Né? E nós, da educação, chegamos num ponto que eu já escutei isso de colegas minhas. Ué, já voltamos tudo? Vocês estão o quê? Não estão querendo voltar? Se já tudo voltou? Né, eu acho que é meio estranho vocês não voltarem. Então, a gente ainda se coloca no lugar da opinião pública de privilegiados. Né? Então, a gente está numa situação que pensar a educação a partir dessa ótica de que a política restritiva de controle, e aí o que você trouxe, Koblitz, eu acho ótimo. Também acho que a gente deveria ter feito uma política de restrição maior na cidade, né? Muito mais, ter testado muito mais. Mas a nível... Não adianta nada a gente fazer isso e Guapimirim não fazer. Né? Então, é por isso que eu digo que tem que ter um comando que a gente não teve, que foi uma coisa mais unificada. A gente viu uma bateção de cabeça entre governos estaduais, municipais, federal, né? Então, assim, nesse sentido, eu acho que é uma ilusão. E aí a gente vai perder o debate sobre isso, que a gente precisa captar nesse debate, porque eu não vejo como a gente vai conseguir segurar. Eu acho que esse ano a gente segura, mas ano que vem eu acho que a gente não consegue segurar esse debate. Então, a gente precisa travar. E aí, o que eu penso? A gente tem que pegar aquelas bandeiras que já eram muito, muito caras, né, para a educação, como ampliação de vagas, né, e concurso de professores, né, a estrutura das escolas, questão de água, né, de ventilação, pessoal de limpeza. A gente no estado viu uma diminuição, né, a gente vai ter que ir na contramão. Quando eu entrei na minha escola eram de 6 a 8 meninas da limpeza, hoje em dia tem 2. A gente vai precisar de muito mais. Então, assim, a gente vem nessa contramão, a gente precisa pegar essas pautas para fazer essa, pelo menos, a gente defender a escola, o mínimo do que a gente ainda tem dessa escola, porque muito me angustia
essa escola fechada. Isso é uma coisa que eu fico muito angustiada. E, ao mesmo tempo, fica numa situação complicada, porque não pode voltar. E aí, assim, trazer a questão do EJA, né, que o Rodrigo trouxe, eu acho assim, o EJA, escutando já muitos colegas, né, e, enfim, que trabalham com EJA, escutando os dois lados, eu acho que a gente tem uma problemática que, em relação aos profissionais de educação, e aí o Flávio pode até trazer alguma contribuição, né, que eu acho que muitos reclamam pela questão, muitas vezes, de não ter condições de trabalho. É o terceiro turno, né? A escola fica vazia, já não tem muito movimento, escola como Seron. Então, eu já escutei aqui, por exemplo, quando às vezes tem facções que estão em briga. E aí isso a escola absorve. E aí eu já escutei vários relatos, né, de que tem professores que não se sentem seguros. Aí, ao mesmo tempo, a gente sabe que não adianta botar a polícia, não adianta botar a polícia dentro da escola, porque a polícia dentro da escola não resolve o problema, é uma questão social. E aí você vê o outro lado, porque, por outro lado, o que a comunidade chega para mim e fala? Porra, Carol, a gente chega lá e a escola não é a nossa realidade, a gente se sente distanciado também da escola. Né? Então, quando a gente vai pensar o EJA, a gente tem que pensar qual é a realidade dessa escola, onde que ela está colocada, qual é a situação dessa comunidade, de forma que a gente possa fazer um intercâmbio. Né? Porque você não pode colocar uma comunidade escolar, um professor, um educador, né, com medo do seu aluno. Aí tem um problema sério, né? E ele tem que entender, a escola tem que ter uma função social na comunidade. O cara que vai para lá, ele não tem que se sentir julgado, ele tem que se sentir acolhido. Então, eu acho que o EJA, ele trabalha muito com essa questão, porque eu escuto muitos profissionais que trabalham com EJA na cidade. Eu fico preocupado com a questão da segurança. Né? E, ao mesmo tempo, eu escuto o outro lado, a comunidade chega para mim e fala, olha, os movimentos sociais falam, a gente não encontra na escola um espaço de acolhimento. Então, fica um pouco essa tensão, o que eu vejo de contribuição aí do EJA. Em relação às creches, né, Adriana, cara, toda vez que a gente conversa, você traz isso mais do que nunca, né? É sempre essa necessidade. É uma demanda fundamental, já é uma demanda do município de sempre. Acho que a principal demanda da educação no Brasil é a abertura de creche, né? É o investimento em educação infantil. Então, se a gente já tinha uma necessidade de ampliar, eu acho que agora a gente tem que ampliar muito mais. E sim, Rodrigo, acho que é uma pauta feminista fundamental, né? Porque é uma forma de você dar a emancipação da mulher, seja para ela ter uma condição de ter a sua liberdade econômica, poder trabalhar, né? Seja muitas vezes, inclusive, para ela sair de um relacionamento abusivo, né? Para ela sair de uma situação de violência dentro de casa. Né? Ela está lá pela necessidade. Então, a pauta da creche, eu acho que realmente é fundamental, a ampliação, né, dessas vagas, porque muitas vezes o que a gente vê no município? Troca de, inclusive nessa época eleitoral acontece muito, eu te dou vaga tal na creche e você vota em mim. Isso acontece demais, né? Inclusive já chegou até os meus ouvidos, tem candidato distribuindo óculos, né? A gente sabe que essas coisas acontecem, TRE tem que ficar de olho, né? As denúncias estão aí. Então, nesse sentido, eu acho que isso é uma demanda muito grande. Então, acho que era isso aí. Também não vou me estender para não ficar falando muito, deixar aí o Rafael trazer a sua fala também. Obrigado, Carol. Isso. Olha só, eu ouvi atentamente o que vocês falaram, eu acho assim, todos os pontos que vocês tocaram são fundamentais. E aí, o retrato que eu tenho quando eu penso na educação, isso é a primeira coisa que a gente tem que entender, nós estamos tratando de educação pública. Então, a gente não pode transferir a educação pública para empresas. Quando você pensa numa plataforma, quando você pensa no WhatsApp, no Facebook, a gente está tentando transferir a educação pública que deveria ocorrer no espaço público, do Estado, do município, não na plataforma. A gente tem esse debate também, é um debate importante a gente fazer. Existem plataformas públicas do Estado, e por que essas plataformas não atendem esses alunos? Esse é um ponto importante. E uma outra coisa que eu acho que envolve tanto a creche como a EJA. Tanto a creche como a EJA, eu falo isso da EJA porque eu estudo a EJA, eu sou professor da EJA, a gente precisa entender a EJA como educação popular. Ela tem que estar relacionada à educação popular, ela tem que ter relação com a comunidade a qual ela está inserida. O que a Carol trouxe sobre a realidade do município, eu falo abertamente porque eu trabalho nessa realidade. A gente não pode desassociar a EJA enquanto educação popular. E aí, Carol, eu acho que é importante, fundamental, porque eu me empolgo muito com a sua candidatura, porque, entre outras coisas, a gente pode discutir ali as identidades, os sujeitos que estão presentes na EJA. A EJA, não só em Teresópolis, mas como no Brasil inteiro, ela tem um perfil. Ela é negra, ela é da periferia,
tá entendendo? Ela é LGBT, ela é feminina, porque é isso. Então, são essas as pessoas. E isso ocorre, entre outras coisas, porque nós vivemos uma migração perversa. Então, são alunos que muitas das vezes são forçados por N motivos a saírem do diurno e ir para o noturno. Então, é o aluno que precisa trabalhar pela educação, pela questão econômica, é o aluno que, a menina que acabou de ter o filho, que ela não pode ficar durante o diurno, porque ela precisa, só pode ir à noite quando tem alguém para ficar com o filho dela, pela falta de creche. Então, é importante a gente perceber que precisa ser pensado no poder público essa realidade. E aí eu faço uma crítica. Por quê? Sabe por que muitos professores não conhecem essa realidade? Às vezes, olha para a EJA com distanciamento, porque falta formação continuada para o professor. E isso é uma tarefa da educação, do gestor público. Promover a educação continuada do professor da EJA. O professor da EJA, ele não tem direito ao planejamento. Porque o professor que está na EJA, ele não tem direito a um planejamento. Como é que você faz uma educação continuada? Como é que você apresenta para o professor da EJA a realidade que ele precisa entender esses sujeitos que estão fora da escola? Então, eu acho que são questões que a gente precisa discutir. A EJA não pode ficar restrita, e aí é importante a gente entender, a determinados só 2 polos na cidade, 3 polos. Será que eu vou atender o aluno da zona rural se eu só tiver EJA na zona urbana? Se o meu aluno tem que sair 9 horas e a aula vai até às 10 porque não tem condução depois desse horário? Isso eu estou garantindo educação de qualidade para o aluno? Então, a EJA ela precisa ser pensada, ela não pode sofrer como ela sofre, sempre quando tem que apertar o orçamento. É na EJA que sofre, é o professor da EJA que tem que sair, a turma da EJA tem que ser fechada. Então, são bandeiras que eu acho importante a gente discutir aqui. Então, uma educação pública, que é importantíssimo, uma educação popular, e aí eu acho que entra no que o Rodrigo fala, sobre a questão das cooperativas nos bairros. Como é que você pensa uma cooperativa no bairro se você não consegue falar para aquele aluno que ele pertence àquela comunidade, que ele tem que ter uma ideia de pertencimento àquele lugar ali? Então, eu preciso disso, mas para isso o professor precisa dialogar. E o professor precisa do quê? Precisa. E aí eu volto a falar em concurso público para garantir que o professor tenha um laço longo com a escola. E precisa de formação continuada. Porque eu preciso acabar com essa ideia de que, para participar de determinados setores na administração pública, eu tenho que estar colado com determinado candidato. Então, a gente precisa discutir isso. Se a gente não parar para discutir a EJA dentro dessa questão, respeitando os sujeitos, como você falou, de desenvolvendo a ideia de pertencimento, como o Rodrigo fala, em questão de cooperativa. O aluno ele não vai participar de uma cooperativa se ele não se entender enquanto morador daquele lugar, enquanto um sujeito da história de Teresópolis. Então, eu acho que isso são coisas importantes para a gente debater. E aí volta ao ponto também da creche. Eu preciso da creche também para garantir ao meu aluno o direito dele participar de diferentes eventos na cidade. Porque eu tenho várias alunas que não tem como quem deixar o filho. Será que a educação não pode pensar, de repente, numa creche noturna para atender esse aluno, não? Não seria importante a gente pensar nisso? Olha só, a aluna que tenha um filho, que ela possa... Por que ela vai ficar dependendo do vizinho para olhar a criança? Ou ela não vai ter acesso à educação? A Constituição garante ela o direito à educação, mas como está esse direito? Então, eu acho que são coisas a pensar, às vezes que saem do nosso cenário. Tá? Mas, assim, eu acho importante, volto a falar para vocês, pensar a EJA e a creche também enquanto educação popular, o envolvimento da comunidade escolar com esses 2 segmentos da educação. Ô, Rafael, pensar a educação como educação popular, né? E só, acho que é isso, e só assim, prometo que não vou alongar não, só a questão do concurso, não só concurso para professor, mas a gente precisa no município urgentemente de concurso para direção, auxiliar de secretaria, secretário-geral, auxiliar de secretaria. Eu acho que a gente precisa também de um pessoal de apoio para acabar com o spot, porque aí a gente acaba com esses currais eleitorais, né? Que, por exemplo, o Tricano, né, é um exemplo muito grande como ele fez isso na educação, né? Ele se fez na educação com essa base que, gente, até hoje é uma base fortíssima na cidade, né? Então, assim, a gente precisa de concurso público justamente para acabar com esse favorecimento político, e não só para isso, cara, mas para dar condições também, né, da educação, né, da EJA, de tudo, você encher a escola, né, de funcionários. Sensacional.
Gente, estamos batendo aqui a nossa 1 hora de live. É muito bom conversar com mestres, né, Adriana? Que a gente aprende um monte de coisa. Eu já me despeço por aqui. Peço que a Adriana seja a última para fazer a despedida final aí da nossa live. Mas queria agradecer bastante Rafael, Flávio e Carol pela participação. Assim, por fim, eu queria falar que a nossa lógica de campanha, a nossa lógica de candidatura, ela está sendo uma lógica da gente conversar com as pessoas, da gente apresentar que existe uma Teresópolis que pode melhorar. E essa Teresópolis é a Teresópolis da classe trabalhadora. Essa Teresópolis que vai reerguer as outras Teresópolis, que vai deixar uma vida melhor e mais confortável para todos. É quando a gente tiver uma Quinta Lebrão saudável, as pessoas com uma casa reformadas, as crianças estudando, os pais que quiserem voltando para uma escola, tendo a possibilidade de voltar para a escola. Tanto você ter uma creche noturna, isso é sensacional, Rafael, tanto você ter uma creche noturna, como você ter uma EJA diurna também. Você ter uma escola de jovens e adultos que seja de manhã. Existe uma escola em São Paulo, que é a Campo Limpo, que eu acho que é excelente. Essa escola ela começa a funcionar às 7 da manhã e termina às 10 da noite, em turnos de 2 horas, 2 horas e meia. Então, uma outra possibilidade é que você também o pai possa estudar no período que a criança está estudando e ainda tenha mais 1 hora para fazer as suas coisas, ou para lavar uma louça, ou para fazer um esporte, alguma coisa assim. Óbvio que se for para trabalhar, ela vai precisar ter um outro turno, no mínimo inteiro, né? Mas eu que sou pai e cuido dos meus filhos, eu te garanto que quando eles... 1 horinha para você fazer os afazeres de casa já sem ter os pimpolhos, papai, já é uma coisa muito boa, assim. Mas, e é essa Teresópolis que a gente quer construir, uma Teresópolis dialogada e negociada com os trabalhadores e as trabalhadoras. Deixo aqui meu muito obrigado e peço para que vocês sigam nas suas despedidas, nas falas finais. Oi, Rodrigo. Flávio, pode? Bom, na verdade, eu acabei não falando da EJA, nem da educação infantil. Na verdade, a gente não pode considerar apenas a creche, mas sim a educação infantil, porque, primeiro, que é pré-escola, 4 e 5 anos, o município tem que oferecer de forma integral. 100% das crianças com 4 e 5 anos tem que estar matriculada na rede pública de ensino. Não pode haver criança com 4 ou 5 anos de idade sem vaga. Isso é fato, isso aí é o que está definido pela Lei 13.005, que é o Plano Nacional de Educação. E no que se refere à creche, não tem como pensar em um atendimento mínimo de creche sem você garantir pelo menos 2.500 vagas em creche no município de Teresópolis. Se você não garante, no mínimo, 2.500 vagas em creche, você não está falando em um atendimento mínimo na educação infantil, na parte da creche, ou seja, de 0 a 3 anos. E, para isso, para ter esse atendimento mínimo, o município precisa, sim, ter profissionais. Sem profissionais, ele não consegue garantir esse atendimento mínimo. E no que se refere à educação de jovens e adultos, eu não dou aula na educação de jovens e adultos em Teresópolis, mas dei aula na educação de jovens e adultos em Magé e no estado durante mais ou menos 6 anos. Conheço muito essa realidade. Inclusive, eu tenho uma experiência muito boa em Magé, que a gente estava com um problema sério de fechamento de escola, a gente foi para a rua. Nós, os professores, na época da escola, nós fomos no bairro, conversar com as famílias do bairro e conseguimos constatar que muitas das pessoas não tinham nem terminado o ensino fundamental. Logo, a EJA, na verdade, ela é uma necessidade, assim como a escola como um todo, mas a EJA é uma necessidade para garantir que muitos brasileiros que não conseguiram concluir os seus estudos na idade certa tenham a possibilidade de ingressar nesses estudos. Então, manter a EJA, ampliar a EJA, significa realmente fazer um diálogo com os analfabetos do nosso país, que não são poucos ainda. Só para a gente ter uma ideia, a Constituição fez 32 anos no dia 7. E há 32 anos, éramos 33 milhões de analfabetos. Hoje, nós somos 13 milhões ainda.
de analfabeto. Nós temos 13 milhões de pessoas que não concluíram o ensino fundamental. Então, é importante, sim, ter a EJA. E para ter a EJA, na minha avaliação, temos que romper um pouquinho com a política atual. Na política, onde na EJA, os profissionais que estão na EJA não são profissionais que trabalham, que são profissionais da EJA. São os profissionais que estão lotados na educação de jovens e adultos, onde um projeto, eu particularmente não lembro qual foi o governo, não sei qual o governo, definiu que não lotaria-se mais profissionais de carreira na EJA, mas sim garantiria o funcionamento dela com horas extras. E garantir o funcionamento delas com horas extras não é estabelecer um vínculo desses profissionais com aquela comunidade, com aquela realidade. Então, para a EJA, não tem como pensar em EJA com 3 escolas. Não dá para pensar em EJA com 3 escolas. Não dá para pensar em EJA em 3 bairros, numa cidade com 180 mil habitantes. Não tem condições. Não dá para pensar em EJA sem você atender minimamente Bom Sucesso ou Venda Nova, Bom Sucesso ou Vargem Grande. Não tem como pensar em EJA sem pensar numa EJA que atenda ou que dê mínimas condições para todos os munícipes terem acesso, que não tiveram acesso na idade certa, terem acesso nessa idade. Então, essa sua proposta de pensar uma nova dinâmica, ter um novo projeto para a educação de jovens e adultos, consiste nisso, em garantir, ampliar essas vagas, acho que é importantíssimo, garantir que essa rede tenha mais profissionais. Só para a gente ter uma ideia, a nossa rede hoje, ela tem um déficit de 540 professores. Então, não tem como essa rede funcionar com um déficit de 540 professores. Então, Rodrigo, eu agradeço a oportunidade de todos, de estar aqui com vocês, com o Rafael, com um companheiro que eu conheço há muito tempo, Carol, que a gente está sempre na luta lá, tanto no Conselho Municipal de Educação, quanto na direção do núcleo. Então, a gente tenta aí construir uma educação de qualidade, uma educação mais popular para os populares no âmbito do município. Perfeito. Valeu, Flávio. Vou me despedir aqui antes do Rafael, porque você falou, vou ser breve, prometo. Agradecer a oportunidade, saudar a todos, né? Debate muito bom, assim, vocês deram várias ideias aqui, cara, para incorporar, né? Acho que é isso, pensar a política é pensar ela a partir do diálogo, né, com as pessoas, com a comunidade, com os educadores, né? Acho que para a gente pensar a política pública da educação, a gente tem que ir aos educadores, né? Quem está lá, né? Não vai ser empresário, administrador que vai resolver, né? Os educadores precisam estar dentro desse processo, né? Então, nesse sentido, agradecer esse espaço, assim, foi muito bom refletir sobre a educação no município, dizer que nós já estamos com o nosso comitê aí também, estamos com o material já chegou, vou apresentar aqui meu material, quem quiser passar lá, a gente já pode fazer campanhas, convido a todos, estamos ali perto da Calçada da Fama, e é isso, gente. Pensar a educação no município de forma inclusiva é um desafio pensar em educação, né, em tempos de pandemia, mas a gente precisa mais do que nunca defender, né, essa escola pública de qualidade, socialmente referenciada, e aqui, assim, fazer uma defesa da escola laica, né? Teresópolis, a gente vive aí o tempo todo, né? A gente tem que ficar lutando lá no Conselho Municipal de Educação para defender esse princípio, que é um princípio tão básico. Então, a gente vê aí as pessoas querendo pegar esse debate. A gente tem, inclusive, candidatos na cidade com debates que querem mudar o nome da Escola Paulo Freire para Coronel Ustra, de que para acabar a doutrinação, eu já peguei alguns panfletos na rua, né, de candidatos bolsonaristas trazendo isso. Então, é importante a gente fazer a defesa dessa escola laica, né, no município, e uma escola inclusiva, né? Rafael bem trouxe aqui, né, que não só a EJA, ela é feminista, ela é composta de somaria de mulheres, negros e LGBTs, né? A sociedade, ela é diversa, né? Então, a gente tem na nossa maioria da sociedade brasileira as mulheres, né? As mulheres negras, né? São um segmento aí forte. Então, pensar a educação é pensar também essa diversidade, não como segmento, como minoria, né? Mas como parte integrante do processo como um todo educacional. E aí sim a defesa, para a gente começar nesse processo,
da discussão de gênero e diversidade sexual e sexualidade dentro das escolas, né? Isso é fundamental. E não que isso seja um tema único, específico de uma disciplina, mas isso tem que estar no currículo como um todo. Ele é transversal, né? Não é só sociologia, não é só a história, as geografias humanas que tem que trabalhar, a matemática tem que trabalhar, né? O português tem que trabalhar, porque aí você, de fato, começa a pensar uma escola inclusiva, né? Para a comunidade LGBT, para as mulheres, né? E para as pessoas negras, né? Que eu acho que é importante a gente trazer também essa discussão, que aqui no município a gente precisa fazer cumprir a lei, né? A gente vê, muitas vezes, as escolas saudando apenas um 20 de novembro para dizer que fez alguma atividade, né, para cumprir a lei, e a gente precisa, sim, trazer história, né? Teresópolis tem uma história fortíssima da comunidade negra indígena, e a gente precisa empoderar as comunidades indígenas. Os negros precisam se ver como os negros na região serrana, né? Que é uma região muito marcada por um passado colonial de Inglaterra, que o Vinícius Claus gosta de trazer. E não, Teresópolis é popular, cara, é indígena, é negra. Então, pensar a educação é pensar de forma inclusiva, né? A base da população do município, né? Então, saudar aqui e que a gente possa aí construir, fazer a defesa dessa escola pública de qualidade, com concurso público, com profissional concursado, né, com estabilidade no serviço, com reajuste salarial. A gente precisa, né, ter a valorização salarial de todos os profissionais da educação, né, porque senão a gente não tem uma educação de qualidade, passa por aí, né, e uma educação socialmente referenciada, laica e inclusiva, né, e democrática acima de tudo. Então, vamos junto aí, estamos nessa luta aí nas eleições, vamos com a gente, PSOL 50 em defesa da educação pública de qualidade. Obrigada aí, gente, acabei falando demais, porque a gente fala mesmo, mas obrigada aí, boa noite a todos. Valeu, a gente fala muito. Valeu, Carol, obrigadão. Isso, eu queria agradecer, de antemão, já peço desculpa se a gente acaba se alongando em algum momento, porque eu fico muito empolgado, entendeu? Eu fico muito empolgado, eu falei isso com o Rodrigo, desde o convite que ele fez, eu falei, Rodrigo, eu fico muito empolgado quando eu vejo uma candidatura como a sua, eu vejo a candidatura como a da Carol, né? Adriana também. Então, o que acontece? Eu fico empolgado porque é uma candidatura que dialoga com a população trabalhadora. Não é uma candidatura que pensa Teresópolis por alguns bairros da elite, não. Pensa Teresópolis por bairros populares. Pensa em Teresópolis na questão muito legal que o Rodrigo pensou no Quinta Leblon, entendeu? Não pensa Teresópolis pela feirinha do Alto, Teresópolis para turista, é Teresópolis para quem é morador da cidade, para quem é um trabalhador. Então, assim, isso eu fico muito empolgado. Então, na hora que eu falo com o Rodrigo, eu falei, Rodrigo, eu fico extremamente feliz de poder participar um pouco que seja desse processo de construção dessa candidatura, que eu tenho certeza que é uma candidatura coletiva, tá entendendo? A gente fala do Rodrigo, a gente fala da Carol, a gente fala da Adriana, mas tem muita gente por trás disso para poder colocar essa candidatura na rua, e eu fico muito feliz, tá? Muito obrigado aí pela oportunidade, muito obrigado por ouvir o desabafo aqui de um professor que está no meio da quarentena, mas é a felicidade de participar com vocês nesse processo de construção, de pensar uma nova Teresópolis, tá? Um abraço. Eu queria também agradecer vocês também, os que estão mandando mensagem, né? O Goulart, a Cláudia e a Amanda, que estavam aqui o tempo todo, né, interagindo com a gente. E, assim, eu sou filha de professora, não sou professora, mas sou filha de professora, e uma das coisas muito tristes, né, que eu lembro, que a minha mãe ela não apoiava a gente, eu e meus irmãos, que tínhamos vontade de ser professores, e ela desestimulou, porque a classe, ela já é aposentada há 30 anos, mas a classe era, né, tão massacrada que ela dizia, não, por favor, não quero filhos professores. Mas foi através dela que ela passou tanta coisa para a gente, que a gente conseguia enfrentar, né, para poder enfrentar melhor a discriminação, a condição social baixa, né, de sermos pobres, e as coisas que ela colocou para a gente, não só para a gente, como até para o que vivia, os nossos amigos à nossa volta. Então, eu vejo assim, a educação, apesar do nosso lema ser o trabalho, né, o cooperativismo, a educação é primordial, né? Como dizia Darcy Ribeiro, não é a grana gasta é investimento, gente. A gente é a certeza que a gente vai ter um país realmente mais justo, né? Mais igualitário daqui para frente. E eu gostaria de agradecer muito, e assim, eu fico tocada porque eu não sou daqui, eu sou do Rio, mas quando eu fui no Rio, eu não tinha visto ainda, né? Assim, lá onde eu morei, eu estou morando no Fischer há 5 anos, e eu tenho jovens lá de 20 anos analfabetos.
sabe, mulheres mais novas do que eu, analfabetas. Eu fiquei me perguntando o tempo todo o que aconteceu aqui na cidade, porque eu fiquei ficar 20 minutos da cidade, sabe? Por que não vieram olhando? E muitas vezes também escuto, Carol, essa coisa assim de que não há muito interesse dos professores por regiões periféricas, entendeu? E é isso, assim, ter escutado vocês agora, né, me deu, assim, a certeza, apesar de eu ter contato com os professores lá da escolinha, lá da Fischer, que os professores estão, sim, nessa luta muito grande. Eu queria passar isso para toda a população, entendeu? Que é a luta muito grande, que eles querem essa reforma, eles querem um EJA, né, lá no Fischer, porque para dar esse sentimento de pertencimento, sabe, Flávio? É uma coisa muito importante, Rafael. O que você falou também, entendeu? As pessoas do Fischer, elas não saem do Fischer para vir estudar na base, não tem como, elas estão cansadas, saem do lixão, entendeu? Não tem como voltar, e às vezes até se sentem, né, não muito queridos pela cidade, né? E o EJA ali é fortalecer, inclusive, isso, esse sentimento de comunidade, né, de pertencimento a um lugar, além de proporcionar a eles uma esperança. Eu fico lá, às vezes, viajando naquelas crianças, sabe? Quantos profissionais aqui a gente está perdendo, entendeu? Que poderiam estar lá, eu vejo aquelas crianças, aqueles jovens mesmo analfabetos, falando, meu Deus, eu estou aqui, desperdiçamos um professor, desperdiçamos um engenheiro, um médico, e é isso, assim, eu aposto na educação, é um tema que me emociona muito, porque eu aposto na educação para todas as mudanças que a gente precisa, seja em todas as áreas. E eu agradeço a vocês e desculpe ter me prolongado também. Boa noite a todos. Valeu, gente. Até a próxima e muito obrigado, tá? E vamos conversar sempre juntos, sim. O pessoal vai estar lá dentro sempre conversando com os professores. São eles que sabem, né, as diretrizes que a gente tem que tomar. Não pode vir de cima, de empresário ou de qualquer outra. São os professores. E vamos ampliar essa rede de EJA, de creche, de tudo. E assim, contando com vocês mesmo. Valeu, gente. Obrigado, hein? Beijos e abraços.